Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar, um pouco sobre mais um vexame, mais uma vergonha desse elenco frouxo do Vasco, esse time de jogadores aí que não tem responsabilidade, de jogadores que não merecem estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. A gente também vai bater muito aqui nessa diretoria, porque ela é responsável pela montagem desse elenco, que de 13 jogadores aí que veio jogar no Vasco, apenas 3 aí são utilizáveis. E a gente vai falar um pouquinho aqui, falar bem pouco dessa partida. Se você quer assistir o vídeo achando que eu vou falar de futebol, muito pelo contrário, não tem nada para falar. O futebol que o Vasco apresentou foi um futebol medíocre, aonde no primeiro tempo, logo na primeira jogada que o Vasco teve de bola parada, o Vasco conseguiu fazer o gol, Piton cruzou, João Vitor no primeiro pau fez o gol, depois teve um chute do Ryan cara a cara, foi incompetente, de não conseguir fazer o gol, que seria aí o 2-0, E um pouquinho antes disso, na comemoração do gol, o Ryan ainda zoou o Fluminense, de Fluminense. Os caras Série C, tudo bem. Todo mundo já sabe que os caras já disputaram a Série C, que os caras passaram vergonha, mas os caras passaram vergonha há 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás, praticamente. E a gente está 20 anos aí passando vergonha e vexame. Então não teria nem necessidade do Ryan zoar os torcedores do Fluminense, sem que a partida terminasse, sem que a vitória fosse do Vasco da Gama. Então, eu acho que o Ryan deu mole aí, vacilou. E ainda acabou perdendo um gol de cara, poderia ter cortado, ter tirado do Fábio, ou ter dado até mesmo de cavadinha, chutou em cima do Fábio, praticamente aí cara a cara com o Fábio. Só tinha um zagueiro que estava ali, muito próximo dele, mas ele poderia ter pensado melhor. Finalizou muito mal, na minha opinião. Depois ele teve um chute de fora da área que explodiu no travessão. E, cara, depois disso morreu, Esse chute do Ryan foi aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, não existiu o Vasco da Gama. Só teve uma cabeçada sem perigo nenhum que o Verratti deu no segundo tempo. E essa cabeçada foi lá na lua. O Adson cruzou, o Verratti cabeceou lá na lua. E logo no primeiro tempo o Verratti fez um gol contra, A cabeçada que o Lima deu. O Léo Jardim fez uma defesaça. O Verratti devolveu de peito, mas o Léo Jardim ainda estava no chão. Então essa bola entrou, erro aí do Verratti. E o Verratti ainda levantou a mão, ainda achando que não estava, que o gol não seria legal, que estava impedimento. Ele levantou a mão, mas acabou vacilando aí, Fez o gol contra. E o jogo foi isso aí, cara. Depois dessa cabeçada aí, não teve mais nada, só deu Fluminense. O Fluminense foi coroado com um gol no final, mereceu vencer. E agora a gente merece ser zoado aí, Ser achincalhado mais do que a gente já é. Uma vergonha que a gente passa a cada jogo aí, Há anos é assim. A torcida do Vasco é achincalhada, é zoada. E eu não vou ficar aqui passando pano para essa diretoria de incompetentes, de vagabundos aí. Não vou ficar aqui lacrando. Seu Pedrinho contratou 13 jogadores desde a janela do ano passado para essa janela de início do ano. Apenas 3 jogadores utilizáveis: Nuno Moreira, Coutinho e Tietê. O resto não presta para porra nenhuma. O Diniz, muitos torcedores aí do Vasco estavam reclamando do Diniz, falando que o Diniz errou nas substituições no segundo tempo. Até aí tudo bem, isso é opinião, mas na minha opinião, cara, mesmo que o Diniz tenha escalado mal, tenha errado nas substituições, o Diniz, ele ainda tá conhecendo esses bagres, desse elenco. O Diniz não tá no Vasco há 3 meses, há 2 meses. O Diniz não fez nem um mês à frente do comando
do Vasco da Gama na frente desse bando de jogadores frouxos. Então, eu aqui não vou ficar batendo no Diniz, vou bater em quem tem que ser batido, que é nessa diretoria de vagabundo, nesse Pedrinho, nessa galera aí fraca, essa diretoria incompetente, diretoria omissa, que não teve nem capacidade de montar um time que competisse, né, minimamente aí com os seus adversários em 7 clássicos que o Vasco fez nesse ano de 2025. O Vasco apenas ganhou um. Olha que vergonha, olha que humilhação que a gente passa na mão dessa diretoria. De 7 clássicos, você ganha apenas o Botafogo misto. Isso é lamentável, isso é uma vergonha que não tem limites. E ganhou de 1-0, gol de pênalti sofrido contra o time misto do Botafogo. Então, cara, a gente tem que cobrar dessa diretoria, a gente tem que cobrar por reforços para essa janela do meio do ano. Daqui a 3 jogos aí, né, os campeonatos vai parar para a disputa do Super Mundial. E a gente tem que cobrar aqui que essa diretoria contrate pelo menos aí alguns jogadores aí para ajudar a gente a se livrar, né, do 6º rebaixamento aí do Vasco, porque eu já tô começando a ficar com medo. Para mim já pode deixar esse negócio aí de Copa do Brasil, Sul-Americana, cara, focar no Campeonato Brasileiro, esquecer essas Copas aí. É triste falar isso, mas é a realidade. O Vasco não tem elenco para disputar 3 campeonatos aí, né? O Vasco tem que se manter na primeira divisão. O Vasco só consegue ganhar em São Januário. É lamentável. O Vasco não consegue ganhar um jogo no Maracanã, não consegue ganhar no Engenhão. O Vasco só consegue ganhar jogos em São Januário, cara. É ridículo o que esse time, o que essa diretoria faz com o torcedor do Vasco. E, cara, Pedrinho, pede pra sair. Pede pra sair. Felipe, some do Vasco, cara. Vocês são os inúteis. Seu Renato Brito, que deu dedo pra torcida do Vasco. Paulo Salomão, Felipe Carregal, Alain Beleciano, Cristiano, essa galera dessa diretoria aí, né? Essa galera aí dos amarelos e dos roxos. Se pede pra sair, somem do Vasco, cara. Vocês já vivem sugando muito e vivem fazendo merda. Diretoria omissa mesmo, cara. Não tem nem o que falar. Os caras estão aí roendo o osso. A diretoria muito... Tem nem o que dizer desses caras. Incompetência reina em São Januário. Um time que eles montaram aí é uma vergonha. De 13 jogadores aí, apenas 3 aí é utilizável. 10 jogadores aí não presta pra porra nenhuma, só dinheiro jogado fora. E eles ainda tentam achar que presta pra alguma coisa, né? Uma diretoria que não serve pra nada, apenas aí pra ficar saqueando, roubando o Vasco aí, né? Infelizmente, nem para procurar aí um investidor competente para vender a SAF, os caras têm competência. É ridículo o que essa diretoria do Pedrinho e seus comparsas aí, né, seus amiguinhos, fazem aí com o time do Vasco. Então, cara, não tem nem mais o que dizer. Eu quero que esse presidente, essas porra aí, tudo vai pra puta que pariu. Esse elenco de vagabundo também vai pra puta que pariu também. Já tô cansado desse elenco de frouxos, jogadores aí que não correm, jogadores que quando vê a torcida do Vasco lotando o Maracanã, simplesmente eles tremem, eles não têm culhão pra jogar num time gigante igual o Vasco da Gama. Então quero que essas porra tudo vá pra puta que pariu. O único que eu vou poupar, e não sei até quando eu vou ficar poupando nesse vídeo aí, né, é o seu Fernando Diniz. Eu sei que ele mexeu errado no time, né? Eu sei que o Diniz substituiu mal, mas eu não vou falar do Diniz. No próximo jogo, ele vai ter aí, né? O Vasco pega agora
Até me esqueci, cara. Me deu um branco aqui. Se eu não me engano, o Vasco pega o São Paulo. Pega o São Paulo. Até o próximo jogo aí, a gente já vai poder tá metendo pau no Diniz aqui se ele fizer merda aí, né? Se ele escalar mal, substituir mal. Mas nesse jogo, nesse clássico de hoje, a gente aí resolveu, né? Eu resolvi poupar o Diniz aí, né? E apenas falar dessa diretoria que vem humilhando, que vem usurpando, que vem esculachando aí nossa torcida, né? Com esses elencos aí mal montados e também com as humilhações aí, né? Rebaixamentos, situações aí constrangedoras aí que acontecem no dia a dia do Vasco. A gente sabe que não é poucas, é muitas. Se ficar falando aqui, a gente vai ficar 3 horas fazendo vídeo. E é mais um vídeo aí de pós-jogo aí, mais um desabafo. O Vasco não jogou porra nenhuma, mereceu tomar virada. E é isso, torcedor. A gente tá ligado aí que essa diretoria é incompetente mesmo, que esse elenco, muitos aí não merecem vestir a camisa do Vasco, a maioria desses jogadores desse elenco, tirando apenas um ou outro aí, né? É isso, cara. É isso. Difícil falar. Agora torcer para que os jogos aí, né, dos concorrentes do Vasco ali, os que estão abaixo do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, torcer para o tropeço aí da maioria aí pro Vasco não entrar aí no Z4, né? Ou pelo menos ficar ali umas 2 posições à frente ali do Z4, porque se entrar no Z4 a situação piora mais ainda. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. É um vídeo de pós-jogo, mas também um desabafo que a gente tem que falar desses incompetentes aí, né? Desses vagabundos. E tamo junto aí, fica com Deus aí. Saudação vascaína.